Então, pessoal, é dessa maneira que os vírus, às vezes, eles conseguem ficar por muito tempo guardado, tá bom? Sem sintoma nenhum no corpo da pessoa. E também é difícil também de a gente encontrar cura, às vezes, para vírus, que eles ficam, esses vírus que usam essas estratégias. Por quê? Porque é difícil a gente atingir eles. Como eles ficam com o DNA incorporado no meio do nosso DNA, é difícil a gente chegar até o vírus e conseguir destruir o vírus. Então, o que o nosso corpo faz para se defender? Ele simplesmente vai lá, reconhece a célula que está com o vírus e destrói a célula inteira. Beleza, pessoal? Por quê? Porque esse vírus pode vir a inibir um gene um oncogene, por exemplo, e ele fazer uma célula replicar sem parar. Como no caso dos vírus do HTLV, tá bom? Ou ele pode simplesmente matar a célula, como no caso do HIV, beleza? Então, pessoal, são vírus, são doenças que se tornam difíceis de tratamento. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente tem um ciclo lisogênico em que o vírus fica guardadinho no corpo da pessoa, beleza? Daí ele pode passar para o ciclo lítico. Então, o ciclo lítico ele vai produzir novas proteínas virais, novos vírus, na verdade, tá bom? Então, um exemplo aqui, relembrando da replicação de viral. Essa aula passada a gente viu replicação viral dos fagovírus, são os modelos de vírus que atuam que atacam o hospedeiro é a bactéria, tá bom? Agora a gente vai ver replicação viral a célula hospedeira é uma célula de mamífero, beleza? Então, são os passos parecidos. Tem a dissorção, que quando o vírus liga-se, encontra o receptor dentro da parede da célula, tá bom? Depois que ele encontra esse receptor encontra a chave, né? Encontra a fechadura na parede da célula, ela abre essa porta, beleza? Então daí vai acontecer a penetração, né? E o desnudamento. A penetração é quando a cápsula viral, ou cápsula não, mas pode ser a cápsula viral. A cápsula viral ela é incorporada, ou ela vai ser incorporada na membrana plasmática, né? O envelope viral vai ser incorporado na membrana plasmática e vai mandar a cápsula dentro do corpo, tá bom? E daí essa cápsula enzimas específicas vão digerir essa proteína, essa cápsula proteica, tá bom? E essa cápsula proteica e o DNA vai ser livre, vai ficar liberado o material genético do vírus. Aí esse material genético do vírus ele pode ser incorporado no DNA normal e entrar para o ciclo isogênico, ou ele pode ir para o ciclo lítico direto, tá bom? Então no ciclo lítico direto, esse DNA vai ser convertido em RNA mensageiro, e daí esse RNA mensageiro ele vai promover a biossíntese, como se fosse um RNA mensageiro igual ao nosso, igual ao do hospedeiro. E vai começar a fazer a biossíntese viral, ou seja, novas moléculas, partículas virais. Essas partículas virais vão sendo produzidas, essas proteínas virais, tá bom? Vai sendo traduzido esse DNA, esse RNA. Ele vai produzindo essas proteínas virais, os tijolinhos dos vírus, daí vai ter a maturação, em que esses vírus vão ser montados, tá bom? E depois que ele está maturado, eles vão ser liberados. Eles podem ser liberados por brotamento, nesse caso, que vai sair no bruto, com um pedaço da membrana plasmática junto, ou ele simplesmente explode a célula alvo, a célula hospedeira, tá bom? Começa a produzir tanto vírus, fica tanto vírus pronto dentro da célula, que chega uma hora que ele estoura a célula, beleza? Então ele pode escapar por brotamento ou por explosão da célula, literalmente, lise da célula. Então aquele lá, pessoal, foi o exemplo de vírus de DNA. O DNA ele fica solto na célula, ele vai parar no núcleo ele é incorporado no DNA nosso, daí desse DNA as proteínas vão ser sintetizadas como se fosse um DNA nosso, tá bom? E aí nós temos, pessoal, a biossíntese dos vírus de RNA, beleza? Então o RNA ele pode ser fita simples, fita positiva, fita negativa ou fita dupla, tá bom? Então, ou ainda retrovírus. Mas nesse caso, esses três casos específicos aqui, nós temos a fita simples positiva, a fita simples negativa e a fita dupla, beleza? Na fita simples positiva, pessoal, o RNA ele vai ser convertido em RNA mensageiro pela RNA polimerase da célula alvo, tá bom? Do hospedeiro. O RNA ele vai usar o mecanismo do RNA polimerase do hospedeiro, vai transformar o RNA positivo do vírus em RNA negativo, e esse RNA negativo que vai servir de molde para produzir novos vírus, tá bom? Na fita negativa, como já existe a fita negativa do vírus, no caso de vírus de RNA negativo, pessoal, ele só vai simplesmente servir de molde para produzir novas proteínas, tá bom? Então ele não precisa virar novo RNA para aquele RNA virar molde, tá bom? Que nem na fita positiva, a fita negativa que serve como molde. E na fita dupla, que é o RNA com duas fitas, como se fosse um DNAzão, só que ele vai ter fita dupla, fita positiva e fita negativa juntas, ele vai desnaturar essa proteína de DNA, esse material genético, esse RNA, tá bom? Ele vai abrir esse RNA e vai usar só a fita negativa como molde para produzir
novos vírus, tá bom? Então nós temos os vírus de RNA fita negativa, que esse vírus de RNA fita negativa vai ser transformado em novas proteínas. O vírus de RNA de fita positiva, que vai ser convertido em fita negativa e depois essa fita negativa vai gerar novas proteínas. E ainda o vírus de RNA de fita dupla, que no caso só a fita negativa que vai servir de molde para produzir novos vírus, beleza? E nós temos ainda os retrovírus, pessoal. O retrovírus é o caso do vírus do HIV, por exemplo. Ele é um vírus de RNA, só que ele já vem com uma enzima dentro dele, que é a enzima transcriptase reversa, pessoal, tá bom? A transcriptase reversa, ela pega o RNA, assim que ela penetra na célula, o RNA vai ser dissolto, tá bom? E daí essa transcriptase reversa vai pegar o RNA viral, vai transformar ele em DNA o mais rápido possível. Esse DNA daí vai penetrar no núcleo e vai agir como se fosse um vírus de DNA, tá bom? Então a única diferença do retrovírus para os outros vírus de RNA é que ele vem com a enzima junto, a transcriptase reversa. E essa transcriptase reversa converte o RNA em DNA e aquele DNA vai ser incorporado no núcleo e aquele DNA que vai produzir o material genético, tá bom? Então, produzir material genético ou novos vírus, vai expressar aquele gene, beleza? Então, até uma altura ele funciona como vírus de RNA. Depois que ele se transforma em DNA, ele funciona como vírus de DNA, tá bom? Então essa é a vantagem dos retrovírus. Eles conseguem converter em DNA. Esse DNA vai ficar incorporado no material genético da célula hospedeira e acaba que ele tem a possibilidade dos retrovírus tem aquele ciclo lisogênico com facilidade, tá bom? No caso do HIV, por isso que a gente não enxerga ele muitas vezes nos exames. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, tem imagem de como que o vírus está penetrando na célula, tá bom? Então aqui ó, ele tem membrana, tem proteínas específicas que reconhecem o vírus, tá bom? E formam uma invaginação na membrana, beleza? Membrana plasmática. Então aqui é um vírus envelopado, ou seja, ele tem uma envelope de lipídio em volta, tá bom? E os receptores na célula-alvo, na célula hospedeira, são proteínas chamadas clatrinas. São proteínas de membrana. Elas acumulam em volta do vírus essas proteínas em vermelho aqui, ó. E ela simplesmente... Então esse vírus ele se ligou e ele começa essa cápsula viral, esse envelope viral de gordura, ele é incorporado, ele funde-se na membrana plasmática, tá bom? Então, porque ele é similar da membrana plasmática, então ele vai ser fundido na membrana plasmática e vai liberar só a cápsula proteica do vírus dentro do corpo, tá bom? Então aqui dois exemplos de vírus de DNA, um que não tem envelope, tá bom? Só o capsômero aqui, e o outro que tem um envelope, que é essa parte que parece essa parte estourada em volta, e no meio tá a cápsula viral, tá bom? Então aqui ó, tá o envelope que se rompeu, e aqui tá a cápsula viral, beleza? Então a gente consegue ver o aspecto de ovo frito dentro desse vírus da herpes simples aqui, beleza? Então, pessoal, o simplex vírus, quer dizer. Então a gente percebe que, olha o envelope do vírus em volta. Olha como ela parece estar sendo rompido, parece um ovo frito mesmo, tá bom? Então esse envelope aqui, ó, que ele é similar à membrana plasmática, que vai ser fundido na membrana, tá bom? Então proteínas específicas, que são as clatrinas, reconhecem o vírus e começam a absorver, e o vírus começa a penetrar na célula, tá bom? Ele penetra na célula, esse envelope fica fundido na membrana plasmática e só entra a cápsula viral aqui dentro. Dessa cápsula viral, posteriormente, vai ser digerida por enzimas e depois soltar o DNA dela ou o RNA dela dentro da célula, tá bom? E aqui está um exemplo de brotamento, pessoal, como que o vírus sai da célula, tá bom? Então, ó, o vírus, a cápsula está pronta já, o vírus está montado depois que ele já passou pela fase de maturação dele, tá bom? E daí algumas proteínas virais vão ser incorporadas na membrana plasmática, beleza? Dessa maneira, quando a cápsula viral encostar na membrana plasmática, ele vai começar a pegar um pedaço dessa membrana e vai embora levando sempre um pedaço da membrana plasmática junto. Isso vai diminuindo o tamanho da célula e isso vai também trazendo lesões para a célula. Olha essas lesões aqui, ó. Dessa maneira, essas lesões podem fazer com que a célula se rompa e mate a célula mais rápido, tá bom? Então olha aqui ela brotando aqui. Olha formando o envelope viral aqui, ó. Essa parte do centro aqui é a proteína viral, tá bom? Então ela vai devagarzinho, vai formando um broto, até que ele se desprende e vai embora. Aqui está o vírus completo, tá bom? Então ele pode deixar na célula alguma cicatrizinha, e essa cicatriz pode levar a uma morte celular. Tá bom, pessoal? Pausar de novo.